Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 7 de maio de 2025. Nesse horário das 19h40, nós estudamos essa obra, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo, né? Nós estamos estudando o item que fala sobre é, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Quem tem o livro com a capinha igual ao meu, nós vamos começar na página 59. Quem tem esse aqui, tá? Esse vermelhinho. É página 59. E o item que nós vamos começar diz assim: mas qualquer que matar será réu de juízo. Então, o item é: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E aí nós estamos no item: mas qualquer que matar será réu de juízo. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais, ao Pai Criador, agradecendo a oportunidade que o Senhor concede a todos nós de estarmos aqui mais uma vez, estudando, buscando crescer, aprender e melhorar cada vez mais. Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora, sempre. Graças a Deus. Bem, gente, vamos lá? Vocês estão me ouvindo bem? Só respondendo aí alguém. Alberto, pode ligar o microfone e. Sim, sim. Sim, sim, tá bom. Obrigado. Bem, vamos lá. Ele diz aqui: mas qualquer que matar será réu de juízo. Mas qualquer, ou seja, quando ele diz mas qualquer, ele quer dizer toda criatura. Toda criatura está sujeita à lei da vida. Né? Então, quando ele diz mas qualquer, quer dizer qualquer um, não tem exceção. A toda ação há uma reação. Né? A toda ação que a gente praticar, há uma reação. Né? Então, ele vai dizer aqui, a evolução nos traz o livre-arbítrio, a liberdade, a responsabilidade. Então, quem está subindo os degraus, né, da evolução, a cada momento que você cresce, em que você progride, em que você alça voo, as responsabilidades vêm junto, né? Então, você pode ver assim, um empresário, alguém que trabalha em uma grande empresa, né? Conforme ele vai sendo promovido, as responsabilidades dele vão aumentando, não é? Vão aumentando muito mais. Por isso ele diz aqui, a evolução nos traz o livre-arbítrio, que muita gente fala de livre-arbítrio, o livre-arbítrio, mas muitas vezes não para refletir sobre o que é o livre-arbítrio. Então, tem coisas que a gente precisa começar a refletir. O que é o livre-arbítrio? Liberdade de escolha. Tá. Mas não é apenas liberdade de escolha. O livre-arbítrio pressupõe uma série de outras coisas que vêm atrás, como, por exemplo, responsabilidade sobre tudo aquilo que você decide, sobre todas as ações que você decide realizar. Tudo que você faz tem uma consequência. Então, o nosso livre-arbítrio não é só liberdade de escolher, é saber que a minha escolha tem uma consequência da qual eu não posso fugir. Posso até
fica naquela dúvida, né? Vou fazer isso ou não vou fazer isso? Então, às vezes, você tem uma ideia, aí você pensa, vou fazer ou não vou fazer? Eis a questão, né? Então, você pode ficar navegando nesses dois polos. Sim, não vou fazer, não vou fazer, vou escolher isso, não vou fazer isso. Mas a partir do momento você faz uma escolha, acabou. Você vai ter que assumir uma consequência. Por isso que o pessoal diz assim: pensa bem no que você vai fazer, não é? Não é assim que as pessoas dizem para gente? Porque depois que você fizer, acabou. Virá uma consequência da qual você não pode fugir. Você pode até escapar da lei dos homens, mas da divina. Rose, nesse contexto, muitas das vezes, né, pensa bem no que vai fazer. Mas a intenção também interfere. Eu não fiz, mas minha intenção foi de fazer. Interferência, sim, poderíamos dizer que tem um peso, mas como você não fez, já deu uma boa aliviada. Né? Porque lembra aquela passagem que nós já estudamos? Para Deus, o importante é a intenção. Deus, não é? Está lá no livro dos Espíritos, né? Nós estudamos isso, se eu não me engano, essa semana, quando a gente estava estudando sobre a prece. Eu peguei o livro errado, peguei o Evangelho. Então, deixa eu pegar aqui, porque eu estou aqui, ó. Quando ele diz aqui, né? é, Ele diz para Deus, deixa eu ver a resposta aqui, é que eu estou com outro livro, aí eu não consigo achar direitinho. Mas ele diz: para Deus, a intenção é o mais importante. Tá? Para Deus, a intenção. Então, é aquela coisa. Eu tinha a intenção de fazer isso. Tinha, eu queria fazer. De repente, por uma falta de oportunidade, ele, questão 658. No outro livro dos Espíritos, eu não acho 31. Aí eu pego o grandão que eu trabalho, eu acho fácil. 658, a prece. Está na parte terceira, capítulo 2 da Lei de Adoração. Agrada a Deus a prece é sempre agradável a Deus, quando ditado pelo coração. Pois para ele, Deus, a intenção é tudo. Então, às vezes, alguém quer fazer o mal, mas por algum motivo ele não encontra oportunidade. Ele não faz o mal. Mas como para Deus a intenção é tudo, ele vai ter que responder por essa intenção. Agora, se ele fizesse, seria muito mais grave, né? Seria muito mais grave. Mas a intenção já tem um peso muito forte. Pensar em fazer o mal ao nosso semelhante. Então, lembra pecados pelo pensamento? Tem também, né? A pessoa pega pelo pensamento. Quando Jesus até diz, acho que é nos 10 mandamentos, né? Não, no Evangelho que diz, se você pensou em cometer um ato de adultério, né, que fala aquele homem que olha para outra mulher, né? Só de pensar em cometer adultério já está pecando, que é a palavra que se usa, né? Pecando, pelo pensamento. Desejou fazer o mal. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente, levado pela ira, pela revolta, a gente diz: eu gostaria que ele tivesse a pior das mortes. Se jogou toda aquela carga de sentimento nessa frase. Se o outro tiver, de repente, for uma pessoa, tiver lá suas
fragilidades, pode realmente afetá-lo. E só de você desejar esse mal para o seu próximo, isso já é peso muito grande, muito grande. Então a Por gente isso, né, Rose? O pensamento é a força, né? Então nós temos que vigiar e orar. Vigiar muito. feito. Por isso que Jesus falou, vigiar e orar para não cair em tentação. Porque tem muita Ô, gente. minha querida, na semana passada eu estou aqui meio confusa. Li, já estudei um pouco mais à frente, porque semana passada estava na fisioterapia, esse horário. Então eu perdi a aula, só fiquei na irradiação. Eu queria saber onde nós estamos aqui. O meu livro é diferente do seu. A capinha é essa aqui. Eu vou mostrar para que os irmãos aí, as irmãzinhas me ajudem, alguém. Aqui, a Capítulo minha capa, a minha capa aqui. 1. Liga a tua câmera, senão a gente não pode ver. É capítulo 4. Esse branquinho, quem tiver esse branquinho aí, e só tiver. É Ah, que o branquinho, esse branquinho, ele está na página 59. 59. É o Espera aí, novo. Obrigada, cinquenta e amigo nove. Alberto. Obrigada. Tá. Vê se... Aí, Rose, a gente estava falando, né, da intenção e você está fazendo essa abordagem muito interessante. Aí eu fui lá no dever. Aí no dever tá, o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Porque muitas das vezes você diz que a intenção, né, de fazer o mal tem o seu peso. E o dever moral diz que você tem que ter dever moral tanto no pensamento, no teu íntimo, como na ação. Então, o dever moral engloba os dois lados, tanto a intenção como a ação. Exatamente. Então, Jesus deixou bem claro isso. Ele disse assim: se o homem olha para uma mulher, desejando essa mulher, no caso de uma mulher casada, ele já pecou, tá? Eu não me lembro onde que está no Evangelho isso. Bastou desejar, você já cometeu adultério. Bastou que você pensasse, entendeu? Pensasse. E aí, no adultério, a gente não vai deixar só no adultério, né? A gente vai deixar para tudo, tudo. Então, no momento em que você deseja o mal para o outro, no momento que você deseja a mulher do próximo, mesmo que você não concretize o adultério, mas do que você pensou, você já cometeu o erro, você já se equivocou, você já se comprometeu. Ainda mais quando esse pensar é algo muito violento, né? Visa realmente destruir o outro, aniquilar o outro. Nosso pensamento é matéria, não vamos esquecer isso. Eu Então, acho que assim, é uma coisa contínua, né? Eu acho assim, uma coisa contínua, um desejo contínuo. É assim, só aquela coisa, ah, pronto, aí passa. Eu penso dessa forma, Não, porque é senão isso está mesmo. todo mundo no inferno. Tá todo- É. gente, O passar tem seu agravante, mas é pequeno. Agora, aquele contínuo, Aquela você está coisa, alimentando energeticamente uma isso, e intenção. você imprime na sua aura essa energia. você faz é, porque quando você emite aquele pensamento muito violento, gente, às vezes é uma vez só. É igual a pessoa diz assim: ah, ele deu uma facada, não matou. Ele, às vezes, ele diz assim: ah, deu 3, 4 facadas na pessoa, não matou. E deu uma só, matou. Vai depender da força da facada. Dependendo da força do teu pensamento, uma vez já é gravíssimo. Uma vez já é gravíssimo. É como você mata uma planta, o seu pensamento, né? Você mata uma planta, você mata um animal que é mais sensível. Esses seres mais É. menores, eles são mais sensíveis. Então, às vezes, Você adoece às vezes. eu só desejei mal uma vez, não tem problema. Tem problema. Tem problema. Tem problema. Se é uma vez, se é 10 vezes, se é 5 vezes. Principalmente
Aí é outra coisa que agrava tudo isso, o seu grau evolutivo. Quanto mais evoluído você for, um ato desse é mais grave. Quanto menos evoluído você for, é menos grave. Todos os dois são graves. Entendeu? O ignorante desejando e o evoluído desejando. Todos são graves. Mas, essa semana passada falamos muito sobre isso. O grau de evolução que você se encontra torna mais grave o teu ato, o teu pensamento. Se você é uma pessoa que tem conhecimento religioso, conhece os ensinos de Jesus, então, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais evolução você tiver, mais grave é o teu ato, mesmo que seja um só. Porque senão a gente vai ficar assim, ó. Ah, para ser grave tem que ter 3. Não, eu acho que para ser grave tem que ter 4. Não. Já é grave. Lógico que tem os atenuantes, mas já é grave. Ainda mais se você é uma pessoa que tem conhecimento das coisas. Porque mais você deveria saber e não deve fazer isso. Então, acho que foi até mesmo aqui que nós falamos sobre isso, né? Aquele que não tem muito estudo, que não tem muito conhecimento, a esse ele vai ter atenuante. Por quê? Porque a ignorância dele vai atenuar. Mas aquele que tem bastante conhecimento não tem atenuante. E nós podemos dizer, até falamos isso muito ontem, semana passada, né? Toda hora a gente está falando sobre o mesmo assunto. Toda hora a gente está falando sobre o mesmo assunto. Sobre não fazer ao outro aquilo que não gostaria que nos fizessem. Toda hora a gente toca nesse assunto. Como é que nós vamos poder alegar que nós não sabíamos, que não devemos abrir a boca para desejar mal ao outro companheiro? Lembra que nós estudamos semana passada que quando Moisés recebe os 10 mandamentos, está lá do quinto mandamento: não matarás. E durante muito tempo, esse quinto mandamento, né, foi estudado, foi comentado de forma muito restrita, né, restringindo bem a questão de tirar a vida de outra pessoa. Então, vou até ler o que nós estudamos semana passada. Está um pouquinho acima. Não matarás. A partir deste instante, o sábio maior começa a comparar a lei antiga com a nova mensagem que vinha trazer aos homens. O sábio maior é Jesus. A partir do momento que Jesus vem à Terra, ele começa a comparar a lei antiga, né, os 10 mandamentos, não matarás, ponto, com a nova mensagem que vinha trazer aos homens. Confirmando, como ele mesmo já dissera, ele não veio derrogar a lei, mas ampliá-la e cumpri-la. Aqui ele se refere ao quinto mandamento recebido por Moisés, gravado no Êxodo, quase 1.500 anos antes do nascimento de Jesus. No capítulo 20, versículo 3. Não matarás. Matar no entendimento usual da palavra é tirar a vida, levar à morte. A ninguém é dado o direito de abreviar a vida de ninguém, em nenhuma situação e em nenhuma situação. Afirmativa é imperativa, não matarás. E esta verdade já é dita há mais de 3.000 anos. 3.500 anos. Desde que Moisés trouxe o decálogo. Desde hoje, com o advento do Espírito da Verdade, temos que ampliar o alcance desse verbo. Então, até a chegada de Jesus e mais um milênio e meio aí para frente, todo mundo, quando falava de matar, estava muito limitado à questão de tirar a vida. Porque as pessoas não tinham capacidade de pensar em outros matar.
Hoje, o nosso grau evolutivo e com a vida do Consolador, a gente já consegue entender um pouco mais, a- alargar esse sentido de matar. Aí tá ali, ó, não matar o tempo, não matar a flor, não matar a esperança, não matar a alegria. Então, Jesus, a partir do momento que ele chegou aqui, e olha que levou 2.000 anos, e ele explicando isso, ampliando isso, aos pouquinhos, é claro, mas como vem o Consolador, a sociedade já está no ponto que ela tem condições de entender que não devemos matar a esperança do outro. Ela já tem mais condições de entender isso. Por quê? Porque a sociedade de 1857, a sociedade de 2025, é totalmente diferente da sociedade do ano zero, quando Jesus esteve aqui. É diferente. Hoje você pode conversar com uma pessoa sobre, poxa, não mate a esperança dele, né? Não mate a criatividade dele. Hoje a gente entende. Naquela época eu não entendia. Então, quando você mata, num caso desse, você é amplamente responsável. Por quê? Porque você conhece esse sentido, entendeu? Então é a mesma coisa do desejar o mal. Quando alguém abre a boca, enche a boca, para falar algo violento em relação ao outro, eu queria que ele tivesse uma das mortes mais terríveis do mundo. Isso tem um peso muito grande, muito grande. Ô, Rose, eu me lembro que no nosso estudo você leu o texto do homicídio moral, né? Que é o que o Fajardo amplia, É né? muito Que antes grande. matar era matar a vida de tirar a vida. Agora, hoje, existe o conceito mais amplo que a doutrina nos trouxe do homicídio moral, né? Se nós temos esse conceito, é porque nós já conseguimos compreender. E a responsabilidade é grande, é grande. Agora, aquele que ainda é ignorante, que não tem essa oportunidade que a gente tem de ficar falando todo dia sobre isso, ele vai, a ação da lei sobre ele vai ser proporcional ao grau de entendimento dele. Por isso que nós falamos sobre isso. Aos espíritas cabem grandes responsabilidades. Você diz, eu sou espírita, graças a Deus, né? Mas a quem muito foi dado, muito será cobrado. A responsabilidade é maior. Então, às vezes, as pessoas falam de certas coisas e usam muito exemplo, né? Os nossos irmãos evangélicos, não, temos que pensar em nós, porque todo dia a gente recebe mensagens vindas do alto através das psicografias das obras, né? Fora as que Chico deixou aí, a Joana de Anjos deixou aí, o André Luiz e outro Emmanuel, sempre falando a mesma coisa. Sempre falando a mesma coisa. Tudo isso é muita responsabilidade. Então, quando ele diz aqui, ó, a evolução nos traz o livre-arbítrio, a liberdade, a responsabilidade. A ação é nossa. A ação é nossa. A reação é da vida. A ação é nossa. A reação é da vida. Se usarmos o nosso direito de agir contrariando os desígnios do Criador, quer dizer, contrariando as leis divinas, que são as leis naturais, estaremos sempre sujeitos à correção. Toda vez que a gente infringir a lei natural, a lei divina, automaticamente nós estamos submetidos à correção. Qualquer que matar será réu de juízo. Esta lei é antiga, e até no plano dos homens, assim é cumprida. Não é aqui, entre nós, onde não existe a lei civil, a justiça, você matou, descoberto que você matou, você é preso e é julgado, não é? Pelo tribunal. No plano espiritual.
qualquer que matar, não importa a morte, será réu de juízo. Essa lei é antiga. Ser réu de juízo é ir a julgamento. Isto é o natural. Mas, além do julgamento dos homens, que pode acontecer ou não, temos a justiça divina gravada na lei de causa e efeito. Somos e seremos julgados por nós mesmos. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Acabou. Pode ser até que o sujeito, né, escape, escape da lei dos homens. Tem muitos que escapam, não é? Mas da lei da consciência, da lei divina, ninguém escapa. As pessoas não escapam. Pode até demorar um pouquinho, mas você não escapa. Então, por isso que ele diz aqui: ser réu de juiz é ir a julgamento. Isto é o natural. Mas, além do julgamento dos homens, temos a justiça divina gravada na lei de causa e efeito. Aqui, ó. Aqui, ó. Questão Ô, 600. Rose, Oi. quando a gente transgride, vem a justiça, causa e efeito. Então, na verdade, a nossa consciência é que é o juiz para cumprir essa justiça divina, né? Porque está tudo aqui, a nossa consciência é que vai ser, ó, você transgrediu, vai ter que corrigir, vai ter que reparar, né? Assim, a nossa consciência que nos delata. Que às vezes eu E falo, isso é muito sério, porque a gente tomando consciência disso agora e nos estudos, é um compromisso muito grande que a gente está assumindo, porque a gente sabe que tudo que fizer vai ter que dar conta, e quem vai dar conta somos nós mesmos, a nossa consciência. a pessoa comete um crime, aí se esconde em algum lugar, né? Escondido. Aí, de repente, um vizinho vê, alguém vê, aí liga para a polícia. Ó, sabe aquele sujeito que a polícia está procurando tempo? Ele está escondido aqui. Outro dia eu vi um caso desse. O rapaz fugiu para outro estado. Mas como apareceu a foto dele na televisão, ele estava escondido na casa da tia, no outro estado. Ninguém sabia que era a tia dele. Mas um cara viu ele na varanda. Não sei como o cara foi mexendo no negócio. Viu um cara na varanda, estranho. Ele conhecia a vizinha. E viu aquele cara estranho na casa dela. Aí viu na televisão e disse: "Ih, cara, ligou para a polícia. A polícia foi lá, ele estava num outro estado, na casa vizinha. Alguém delatou. A nossa consciência nos delata. Você se esconde. Eu vou me esconder, tomara que ninguém saiba que eu cometi aquilo. Mas aí a nossa consciência delata. Por quê? Porque ela diz: você tem que pagar pelo seu erro. Você não vai poder se esconder do crime que você cometeu. Então ela nos denuncia. E aí você tem que pagar pelo erro. Porque ela não deixa você ficar escondido. Eu me lembro, Rose, de um texto da Joana de Andrade que ela dizia da consciência adormecida. Um indivíduo desse mata e foge, ele vive bem lá, que a consciência dele está adormecida. Mas só que ele vai ter que dar conta na parte espiritual. Mas, e, como personalidade encarnada, aquela consciência adormecida, ele vive bem, fugiu, se deu bem, está lá usufruindo da vida, comendo churrasco e tal. Porque a consciência dele é adormecida, então ainda não vem à tona a cobrança naquele de ficar sem dormir. Ele, mais um dia vai, um dia. Porque o tempo de, a gente diz, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Porque a gente diz Mas assim, quando chega na parte espiritual, desculpe te interromper, você vê tudo, não tem a matéria para encobrir essas coisas. Aí você vê tudo e aí você dá conta daquilo que você fez. se não despertar enquanto você estiver encarnado, quando você chegar no plano espiritual, um dia ela vai despertar. E quando despertar, acabou. Você vai ter que dar conta.
Então, por isso que a gente diz que, às vezes, quando alguém comete um crime aqui, você quer logo que segunda-feira ele seja punido. Mas é aquela coisa, por que a lei divina, vai punir alguém que não despertou? Ele vai se sentir o quê? Um injustiçado. Então, Deus tem pressa? Não. Espera a pessoa despertar. Ela pode até passar por alguns sofrimentos para ser levada a despertar. A dor pode bater, forçar um despertamento. Agora, a partir do momento que a pessoa desperta, aí acabou, aí está ali, ó. Vai ter que prestar conta. Então, às vezes, a pessoa leva muito tempo a despertar. Mas não tem problema, Deus aguarda. E se demorar muito, aí vem a dor. A dor vai batendo, a dor vai batendo, para promover o despertamento. Despertou, não vai, como diz Jesus, né? Ninguém sairá daqui sem pagar até o último cêntimo. A lei não vai passar por mão na cabeça de ninguém. Nem vai dizer, essa deixa para lá. Agora tem o outro lado. Muitos pecados serão perdoados, é que muito é bom. Então, se você começar a fazer esse trabalho de amar, amar, a tua reparação vai diminuindo, né? Porque você está, de alguma forma, reparando através do amor, através do amor, e não da dor. Por isso é importante amar os nossos semelhantes, fazer o bem. Isso vai cobrindo pagando a nossa multidão de pecados. Você vai se adiantando nessa questão, né? E aqui, voltando, agora eu peguei um pedacinho desse livro aqui, Segredo das Bem-aventuranças, quando o companheiro José Lázaro Boberg, que é o autor, ele diz assim, deixa eu abrir aqui, só pegar o pedacinho onde ele fala aqui. Como vimos, o não matarás tem um sentido mais amplo do que está expresso no quinto mandamento. Tem ele, segundo, uma interpretação mais profunda, o conceito de não procurar obstar o aprimoramento do próximo, né? Então, esse conceito de não obstar o aprimoramento do próximo, esse não matarás se amplia a isso, né? E por isso que ele diz: tem ele, segundo uma interpretação mais profunda, o conceito de não procurar obstar o aprimoramento do próximo. Muitas vezes, o abuso da língua corta mais que o assassinato físico. A calúnia, a maledicência, como ele diz aqui, às vezes é mais cruel que o assassinato físico. Em quantas ocasiões, irmãos nossos são brutalizados por palavras malsãs, que matam sonhos promissores? Se o outro pensa diferente, respeitemo-lo. Ele tem todo o direito de pensar de forma diferente, fazendo as próprias escolhas. Não mudemos o pensamento, mas devemos respeitar o do próximo. Então, nos tempos atuais, né? Como a gente vê pessoas que não têm o mínimo respeito com o pensamento do outro. E por causa disso, ó, cai em cima, inventa fake news, né? Faz coisas, assassinam a história das outras pessoas. Né? A gente não vê aí? Fazem coisas terríveis, 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 terríveis. Destroem a reputação das outras pessoas. E já teve até um caso, né, de uma pessoa que, depois de ser assassinada nas redes sociais, ela se suicidou. Ela não aguentou. Ela se suicidou. Então, gente, é uma coisa muito séria. É o que a gente chama hoje de cancelamento, né? Cancelamento. E é uma coisa tão violenta que a pessoa, de repente, não aguenta aquela investida, destrói relacionamento, destrói o casamento, e pode levar a pessoa desesperada a tirar a própria vida. Aquele que lançou esse fake news, como é que ele fica? Ele cometeu um assassinato moral, né?
Tem também a agressão psicológica, né, Rose? Tem vários tipos de agressão psicológica, entendeu? Então, é muito sério. E Jesus veio ampliar essa ideia, né, do matar. Cuidado, não é só assassinato físico, existe o assassinato moral, que é tão ou mais grave ainda do que o outro, né? Agora, a gente vai falar sobre uma coisa aqui, para um termo, um item, que eu vou ter que avançar um pouquinho e voltar, mas não tem problema, vocês vão conseguir me acompanhar. Vamos prestar atenção aqui, o Cláudio Fajardo, nesse parágrafo agora, que tá, no meu está até grifado assim, ó, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Tá? Eu acho que para todos vocês esse item está grifado, tá? No meu está grifado em preto. Vamos observar uma coisa aqui. O Cláudio Fajardo, ele trouxe para a gente esse item, isso aqui é muito importante, é bom todo mundo prestar atenção. Ele trouxe para a gente esse item aqui, com uma intenção. Nós estudamos, e vamos até estudar quinta-feira, a gente vê como uma coisa está tudo muito engatadinha. Na quinta-feira, Diversidade dos Carismas, a gente vai estudar sobre questões colocadas no Evangelho que não são adequados, envolvendo a questão da tradução, da maneira como as pessoas disseram que Jesus falou. É tema da aula de amanhã. Não sei se vai dar tempo de fazer amanhã. Se não der amanhã, vai ser na outra quinta. Nesse aqui já está até uma antecipação. Tirou esse trecho aqui de uma Bíblia, da Bíblia, aquelas traduções, é João Ferreira de Almeida, não é? João Ferreira de Almeida. E na década de 40, antes de 40, até a década de 60, esse termo, essa frase aqui, vinha escrito dessa maneira. Isso aqui, né, eu vou até ver aqui na frente rapidinho, tá lá. Deixa eu só ver aqui. Oh, Deus, que eu abri e fechei. Que eu quero pegar aqui. É Mateus, né? É Mateus, capítulo 5. Deixa eu ver aqui. Mateus, capítulo 5, versículo de 20 a 26. Deixa eu só abrir aqui o instantinho. Peraí, um instantinho. Ah, de 20 a 26. Esse aqui é Mateus 5, 22. Mateus 5, 22. Em Mateus 5, 22, está escrito assim: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E aí depois vem o 23 e vai por aí assim. Vamos observar essa frase. Só essa primeira frase aqui, tá? Eu vou pegar o que eu quero versículo, só para a gente poder. Ah, tá aqui, peraí. Para ver direitinho, tá? Qual é o versículo? Ah, é o versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. É o 5:22. Vocês podem até anotar aí, 5:22. Leiam, leiam isso aqui. Leiam essa frase, esse versículo 22, que é o primeiro aqui, ele tem um ponto e vírgula. Vê se vocês percebem alguma coisa equivocada aqui. Quer dizer que se você se voltar contra seu irmão com motivo, você não paga? Não.
Exatamente. Isso está errado. Isso, na Bíblia de João Ferreira de Almeida, até 1948, 50, foi mantido. A partir daí, o que que eles fizeram? Eles passaram no sem motivo a botar um parênteses, mas mantiveram. E aí depois outras foram traduzindo e deixando sem motivo. Já nas Bíblias católicas, isso foi retirado. Então, vamos corrigir aqui como fica, que depois eu vou deixar. Eu, porém, vos digo que, em cima do qualquer, escreve todo aquele. Em cima do qualquer, escreve todo aquele. Aí está assim. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, bota dentro do parênteses e dá um risquinho nele. Sem motivo, dentro do parênteses, e dá um risquinho nele. Aí vai ficar. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Isso é errado. E ele trouxe para chamar nossa atenção. Inclusive, eu tenho aqui, eu olhei nas Bíblias, ó, Bíblia de Jerusalém, Bíblia Ave Maria, são as Bíblias que eu tenho. Bíblia de Jerusalém, Bíblia Ave Maria, Bíblia das Edições Paulinas, no Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, não tem esse motivo. E nessa Bíblia aqui, que eu tenho, que é a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, é uma Bíblia que foi tradução da versão inglesa de 1961, mediante consulta constante ao antigo texto. Ela foi impressa nos Estados Unidos. Ela diz assim, ó, deixa eu aqui, lá em Mateus, ela diz assim, deixa eu ver onde está aqui, tá? 22. No entanto, digo-vos que todo aquele que continuar furioso com seu irmão terá de prestar contas ao Tribunal de Justiça. Todo aquele que continuar furioso contra seu irmão. Então, essa história aí, né, do sem motivo não existe. Então, aqui, essa aqui é inglesa, disse isso. Por exemplo, digo que todo aquele que continuar furioso contra seu irmão será réu de juízo. Agora, nós vamos fazer assim. Nós vamos um pouquinho à frente. Vamos na próxima página. O meu é página 61. Página 61. Procura aí, se não for a de vocês, procura um parágrafo que começa assim: o Cristo como médico divino. O meu é na página 61. Lá no meio da 61. Acharam? É para pular uma página só. Quem pular uma página já achou. Pulou uma página, em vez de ler atrás do que a gente estava lendo, lê a outra. O que ele diz aqui, eu vou ler, eu vou adiantar aqui. Ele diz assim: o Cristo, como médico divino, por excelência, tinha conhecimento de toda esta verdade. E é por isso que nos chama a atenção desta forma. Qualquer que sem motivo se encolerizar com seu irmão, a expressão sem motivo acentua a necessidade da ação consciente. Toda atitude tem que ter um porquê. Quando eu uso a expressão, essa expressão aqui, sem motivo, ela acentua a necessidade de um porquê. Eu digo assim: hoje eu estou muito chateada. Eu digo assim: hoje eu estou muito chateada, sem motivo? Não, eu tenho que ter motivo, não tem? Ah, hoje, meu Deus, eu queria destruir, acabar com tudo, sem motivo. Eu queria acabar com tudo sem motivo. Tem que ter um motivo. Tem que ter um motivo. Então, aqui, ó, essa expressão sem motivo acentua a necessidade da ação consciente. Toda atitude tem que de ter um porquê. Deste versículo, que é o 22, ela não está correta. Não podemos aceitar que o Cristo, sendo a maior expressão de mansuetude de que temos notícia,
aceitasse a cólera, de volta, o que eu faço tem que ter um motivo, né? Ah, eu vou pisar no rabo do gato. Sem motivo. Porque eu não gosto do gato, tem no rabo do gato. Né? Então, a gente faz, tem que ter um motivo. Mas nesse caso aqui, essa expressão sem motivo não tem sentido. Eu vou voltar onde eu estava, que depois a gente vai ler isso aqui. Como é que eu posso aceitar que Jesus dissesse isso? Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar com seu irmão, quer dizer que existe motivo para eu me encolerizar contra o irmão? Claro que não. Então, isso aqui é mais um exemplo de erros de tradução, que numa aula lá do Diversidade dos Carismas a gente vai estudar. Não sei se é amanhã ou depois, mas a gente vai estudar. Outros detalhes, outras palavras que se colocaram na boca de Jesus. Em que a gente vai lendo, 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 e não refletir. E não para refletir. Tem uma famosíssima. A gente não para refletir. E quando a gente lê isso aqui, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Ontem, na palestra, Luiz Eduardo, né, o rapaz, ele deu a palestra, ele deixou um ensinamento fantástico, não sei se vocês perceberam. Tem uma frase que todo mundo fala sobre João Batista. Quando ele colocou aquilo ali e matou a charada. A pessoa disse assim, que Jesus disse assim, entre os nascidos de mulher, nenhum foi maior que João Batista. Ele fez ali, ele deu uma explicação maravilhosa sobre isso. Não vou dizer qual. Quem quiser vai lá assistir a palestra de ontem. Ele explicou o sentido dessa frase de Jesus. E entre os nascidos de mulher, nenhum foi maior que João Batista. Não é uma frase que às vezes bota um ponto de interrogação na nossa cabeça? Aí tem gente que diz, porque ele foi o maior aqui entre os nascidos de mulher. Mas no plano espiritual existem outros maiores que esse. Não é isso, não. Então, ontem ele falou, entre os nascidos de mulher, e ele explicou, ele deu sentido, ele explicou. Entre os nascidos de uma mulher, nenhum foi maior que João Batista. E quando ele falou, eu falei, nossa, esse ensino de Jesus sempre me deixou com ponto de interrogação. Mas ele agora, ele deu sentido exato do ensinamento de Jesus. Então a gente percebe que tem muita coisa que Jesus falou e que a gente, às vezes, fica repetindo, mas não tem o sentido exato do que Jesus quer dizer. Quem quiser, assiste a palestra de ontem. Foi Materialistas. Está lá e presta atenção no momento que ele fala isso. E ele vai explicar o porquê, o verdadeiro sentido dessa frase. Então, é como essa daqui. Então, tem muita coisa que a gente tem que. O Evangelho tem muito ensino para passar para a gente. Muito. Por isso que a gente lê, estuda, estuda, e a cada momento as revelações vão chegando. A cada momento a gente vai conseguindo perceber melhor e o Evangelho quer dizer. Porque a nossa mente vai fazendo assim. Aí ele diz aqui, ó, eu, porém, vos digo, não é à toa que a história da humanidade se divide em antes e depois do Cristo. Sobre a sua biografia, sobre a sua biografia, materialistas e espiritualistas têm escrito uma infinidade de livros. Vários filmes têm alimentado as discussões sobre sua personalidade. E apesar de a Bíblia, onde seus ensinamentos formaram o Novo Testamento, ser o livro mais vendido do mundo ocidental,
bem poucos têm aprendido o verdadeiro sentido de suas palavras. Então, é o que a gente está falando aqui. Nós, ainda, 2000 anos após a morte de Jesus, quer dizer, o desaparecimento dele aqui da Terra, né, o retorno ao plano espiritual, a gente ainda está buscando compreender o verdadeiro sentido de suas palavras. Mas, graças a Deus, hoje, nós temos esses irmãos maravilhosos que nos trazem, né, o fruto das suas pesquisas, que nos ajudam a clarear nossa mente para a gente compreender o que Jesus falou. Então, esse versículo que eu acabei de ler agora, do Mateus 5:22, isso continua por aí em algumas Bíblias, principalmente nossos irmãos evangélicos. E aí eu pergunto, um versículo desse, do jeito que está aqui, não dá uma justificativa para a gente? Tá? Porque se eu digo, porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Ah, então eu tenho razão em me encolerizar, porque meu irmão me agrediu. Então, para ele, dele eu posso guardar raiva, porque o Evangelho disse, sem motivo. Mas se eu tiver motivo, tá tudo certo. Se eu tiver motivo, tá tudo certo. Aí ele vai dizer assim, mas está lá na Bíblia, está escrito na Bíblia. Houve uma correção, colocaram-se um parênteses e continuou. E continuou. Algumas editoras até tiraram, outras permaneceram. E quem tem Bíblias muito antigas, fica aí. Fica repetindo esse tipo de coisa. Né? E dá justificativa gente. A gente não buscar a mudança. Mas se você analisar a pessoa de Jesus, você vai aceitar uma barbaridade dessa? De jeito nenhum. Né? E na próxima aula de Versatilcaria, vocês vão ver outra, que a gente escuta, repete, sem refletir em quem está falando. Né? Então, voltando aqui. O mundo antes de Jesus era palco das maiores injustiças. A lei era do mais forte, a mulher inexistia como ser humano, o trabalho era sempre escravo. Ele ensinou a dar ao outro o que quiséssemos para nós. Entendeu o sentido dessa frase? Essa frase precisa ser sublinhada. Ele é Jesus. Ensinou a dar ao outro o que quiséssemos para nós. Tudo que você quiser para você, você tem que dar para o outro. Que o maior no reino seria o que fosse o menor no mundo. Que o ensinamento de Santo João Batista, aquele que ele falou, que o Luiz Eduardo falou ontem, que o maior do reino seria o que fosse o menor do mundo. Então eu vou dar um spoiler aqui da palestra. Jesus disse isso, que entre os homens, né, que nasceram de mulher, nenhum foi maior que João Batista. Né? Por quê? Porque João Batista teve a humildade de diminuir para que Jesus crescesse. Ele era um grande profeta, um dos maiores profetas da Bíblia. João o Batista, um dos maiores profetas. Ele recebeu a missão de preparar o caminho para Jesus. Né? Ele tinha um grande número de discípulos. Se eu não me engano, João e Tiago eram discípulos dele. Ele levou várias pessoas a se converterem.
Ele batizava as pessoas. Era um grande profeta. Quando Jesus surge, o que ele faz? Disputa a vaga? Não. Ele humildemente paga. Humildemente apaga. Para que Jesus crescesse. Tanto que ele diz para os discípulos dele: vocês não vão mais me seguir, vocês têm que seguir a ele. Então, os discípulos dele, é claro, vocês acham que os discípulos não questionaram? Quando Jesus, ele batiza Jesus e Jesus começa, acha que nenhum deles questionou? Claro que questionaram. João, você está aqui. Você é o grande João Batista, o grande profeta. A gente vai ter que seguir aquele que nós não conhecemos, porque eles não conheciam Jesus. Nós conhecemos você. E ele disse: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Então, humildemente, ele se apaga. Então, ele se fez pequeno entre os homens e se tornou grande no plano espiritual. Porque ele diminuiu. Ele falou: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Tanto que quando Jesus pediu para ser batizado por ele, ele disse: não, porque ele sabia, né? Ele tinha revelação. Ele disse: não, eu não posso batizá-lo. Jesus, é preciso que você me batize. Então ele batiza Jesus e ele disse: é preciso que eu diminua para que ele cresça. E ele diminui. E aí é lógico que os discípulos vieram falar com ele. A quem temos que seguir? Ele diz: é a eles que vocês vão seguir. Então, todos os discípulos dele, André, João, vão seguir Jesus. E ele fica só. E ele vai diminuindo, diminuindo. Então, aqui na terra, ele foi grande e depois ele diminuiu, se fez pequeno, para que Jesus não o quê? Para não empanar Jesus, para não colocar sombra sobre o trabalho de Jesus. O trabalho dele estava encerrado e ele se diminuiu, humilde. Aí depois se fez pequeno aqui e grande no plano espiritual. Se Jesus fala, entre os que nasceram de mulher, ninguém foi maior que João. Mas depois ele diz, mas no plano espiritual, né, outros, ou ele, será maior. Então decide, ele fez isso. Então foi o que o Luiz Eduardo falou. Né? Então ele diz aqui, ó, ele ensinou a dar o outro que quisesse para nós. E que o maior no reino seria o que fosse menor no mundo. Então, João se fez menor no mundo e se tornou grande no reino de Jesus. Tá? Ele também ensinou que homens e mulheres são irmãos e, portanto, devem respeitar-se e amarem-se, e que o trabalho digno é a forma mais segura de encontrarmos o Criador. Então, todos aqueles que se fazem pequenos aqui, humildes aqui, menores no mundo, mas o menor no mundo não é o fracassado, não. Menor no mundo é humilde no mundo, é grande no reino dos céus. Gente, fazendo uma comparação aqui, não estou comparando ele a João Batista, mas foi o nosso contemporâneo, Chico Xavier. Alguém viu Chico Xavier alguma vez se fazendo grande? Ele sempre tinha um jeito de se diminuir, não tinha? Lembra? Né? Quando ele dizia assim, eu sou um verme, já se diminuindo, né? Um verme, aquele que rasteja. Emmanuel disse, verme? Verme tem uma função muito importante. E ele ficou ofendido, não, ele disse, então eu sou um subverme.
Ele sempre se mostrou humilde, humilde aqui. E todos nós sabemos a importância dele. Tanto que quando fizeram um concurso aí da pessoa mais importante do século XX, quem ganhou o título? Vieram, né, inúmeros artistas, né, atletas. Quem é que ganhou? Chico Xavier. A personalidade mais importante do século XX. Lembra disso? Foi um concurso que fizeram aí, e vai até assistir o programa Silvio Santos. Então, tinham pessoas que iam votar. Havia um júri oficial e recebiam também votos da população. Então, teve Ayrton Senna, Rui Que Barbosa, ano foi isso, Rose? Que ano foi isso? Eu não me lembro disso. nos anos 90 por aí. No Silvio Santos? Silvio Santos? Grande Silvio Santos. Ele lançou esse concurso. Então, tinha um júri, tinha um tribunal, um júri. Aí, todo o programa, eles mostravam, se eu não me engano, 6 personalidades. Dessas 6 personalidades, você tirava duas. Por exemplo, as 6 mais votadas, parece que uma ou duas eram separadas, selecionadas, para ir para a final. Depois, eles pegaram esses que tinham sido selecionados, isso foi longo, acho que foi quase um ano. O programa era com 6 pessoas lá, e contavam a vida daquelas 6 pessoas. Aí todo mundo tinha que votar, porque parece que tinham que tirar duas. Escolhiam duas, essas duas ficaram separadas. Depois que todos aqueles que foram inscritos, sugeridos pela população, né, que a população que sugeriu os nomes, depois que todos foram apresentados, eles começaram assim, semifinal. Aí pegaram aqueles que tinham sido selecionados e, novamente, de 5 em 5. Aí só podia sair um. Até que vai para a grande final. Na grande final, quem está? O Chico mais 4. Era Chico mais 4 ou Chico mais 8, negócio assim. Aí vinha a votação final, para saber quem seria o grande ganhador. O júri e a população. Quem ganhou? Chico Xavier. Chico Xavier. E foi votado por católicos, evangélicos e espíritas, porque os espíritas não tinham gente suficiente para eleger Chico Xavier, né, gente? Não tinha. Então, pessoas de outras religiões votaram também no Chico. Tinha pessoa, tinha Ayrton Senna, sabe? Pelé, entrou todas as personalidades da história, até Pedro Alves Cabral, Dom Pedro II, entrou todo mundo da história do Brasil. Porque, no início, todo mundo tinha direito a sugerir um nome para participar. Por isso que eu estou. Ó, eu pesquisei aqui, foi em 2012, na SBT, Eu pensei que foi em 1990. 3 de outubro de 2012. Entendeu? Então, olha aí. E ele falava sobre isso? Ele se exaltava sobre isso? Nunca, nunca se exaltou sobre nada disso. Nunca. A vaidade dele era a peruquinha dele, que ele usava a peruquinha dele. Quando o Divaldo ia pintar o cabelo. Divaldo, eu vou pintar o cabelo. Pintar o cabelo. Sempre pintou o cabelo. Né? Então, aí. Então, ele, aqui, ó, ele ensinou a dar o outro o que quiséssemos para nós, que o maior no reino de Deus, seria o que fosse o menor do mundo, que homens e mulheres são irmãos e, portanto, devem respeitar-se e amarem-se, e que o trabalho digno é a forma mais segura de encontrarmos o Criador. Olha aí, ó. E que o trabalho digno é a forma mais segura de encontrarmos o Criador. Na intimidade de nossa alma, também é imensa após a sua vinda. Então, na intimidade da nossa alma, a mudança também é imensa após a sua vinda. Antes, a preocupação maior era em receber. Antes de Jesus chegar à Terra, a maior preocupação era em receber. A discriminação pautava a nossa conduta. O realizar só quando exigido. Depois entendemos que é dando que recebemos. Que o doente é que precisa de médico. Que quando nos obrigarem a caminhar 1 milha, caminhamos 2.
Então, aquela ideia de só vem a nós, acabou com Jesus. Sem o Cristo, fazíamos por obrigação. Eu adorei isso aqui. Sem o Cristo, fazíamos por obrigação. Com ele, realizamos com alegria. Né? Porque tinha aquela ideia, né? Não, eu tenho que fazer, né? Porque se eu não fizer, eu vou para o inferno. Se eu não fizer, eu vou ser castigado. Então tinha essa coisa, né? Com Jesus, não. Nós realizamos com alegria. Há muito temos nos preocupado em ouvir o que foi dito aos antigos, mas não esqueçamos que ele, porém, nos diz. Isso aqui é bem interessante. Há muito temos nos preocupado em ouvir o que foi dito aos antigos, mas não esqueçamos que ele, porém, nos diz que qualquer que, aí o sem motivo você envolve o sem motivo aí, e dá uma arriscadinha, que qualquer que se encolerizar contra seu irmão, novamente o qualquer, a expressar, quem assim o fizer, designando todos que agirem de tal forma. Encolerizar é causar cólera, irritar, zangar, afirmar-nos que não poder afirma-nos, quer dizer, afirma-nos Jesus, que não podemos nos encolerizar contra nosso irmão, ou seja, contra ninguém, visto sermos todos irmãos. O Cristo amplia o não matarás expresso dos 10 mandamentos com o entendimento cristão. O não matarás se transforma em não prejudicarás. Então, esse não matarás significa não prejudicarás. Porque quando você fala matar alguém não é prejudicar alguém, não. Roubar alguém não é prejudicar, é. Então você usa o termo, né? Não matarás se transforma em não prejudicarás. Porque aí, ó, tá super ampliado. Porque a pessoa diz, e se ele matou alguém? Ora, se ele matou alguém, não prejudicou? Ele interrompeu temporariamente o processo evolutivo daquela criatura. Não prejudicou? Ah, mas foi temporário. Foi temporário, mas prejudicou. Prejudicou. Porque a pessoa vinha ali, né, vivendo a sua vida, aí alguém tira a vida dela, ela desencarna. A pessoa vai voltar ao plano espiritual, vai levar um tempo até receber uma nova reencarnação. Não prejudicou? Prejudicou. Temporariamente, mas prejudicou. Prejudicou. Então não matará. Prejudica ainda mais, porque aquele pode se encolerizar contra ele e tornar uma pessoa ruim, o que podia não ser antes, né? Já Aí, pior sabe. ainda. Aí a pessoa fica com raiva. Não tinha raiva de ninguém. Agora tem raiva, porque você atrapalhou a minha caminhada. Pronto. Prejudicou. Então, não matarás se transforma em não prejudicarás. Então, que qualquer que se encolerizar contra seu irmão terá problemas. Então, não prejudique ninguém. Não importa o nível de prejuízo. Não existe pouco prejuízo ou muito prejuízo. Prejuízo. É prejuízo. E para a gente encerrar, desse livro O Segredo das Bem-aventuranças, o nosso companheiro José Lázaro, ele vai dizer assim: o homem que abriga a cólera, porque é que ele falou, né? Sobre o encolerizar, né? Porque Jesus falou que qualquer que se encolerizar contra o seu irmão, se encolerizar é realmente se irritar, né? Então ele diz aqui: o homem que abriga a cólera contra seu irmão estará sendo julgado pelo tribunal local. Na realidade, do ponto de vista psicológico, é julgado pela própria consciência. O que nós falamos lá no início, lembra? O apóstolo João, mais tarde, afirma, e na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. João disse isso.
Na primeira carta de João, não é no Evangelho, é na primeira carta de João, capítulo 13, versículo 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino, porque ele está prejudicando o seu irmão. Ele está o quê? Matando o seu irmão. Todo aquele que odeia a seu irmão é um assassino. Ele está E, matando o seu irmão de alguma forma. Ele e está. aí, Rose, entra a intenção, né? Ele não matou fisicamente, mas a intenção. Ele pode ter matado a esperança daquele irmão. Ao odiá-lo, você não sabe o que uma pessoa faz odiando a outra. Maledicência, né? Calúnia, fake news. É um homicídio moral. Por isso que ele falou, João falou da primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15. Agora a gente entende. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino, porque ele cometeu um homicídio moral. Não tirou a vida do outro, mas de alguma forma ele matou o outro. Aí ele continua aqui: somos réus e juízes das nossas ações na consciência. Quem se encoleriza contra quem quer que for, arremessa dardos venenosos à própria alma, perdendo a sintonia interna com Deus. Bom, você saiu da sintonia com o divino. A vibração venenosa que criamos pode atingir aquelas pessoas às quais emitimos os nossos pensamentos, desde que sejam elas que estão vinculadas vibracionalmente conosco. Então, a pessoa diz assim: se eu emito um pensamento ruim para uma pessoa, esse pensamento pode atingir aquela pessoa? Pode, desde que aquela pessoa esteja vinculada vibracionalmente comigo. Eu atiro nela, ela atira em mim. Não tem esse negócio? Eu te odeio e você me odeia. Eu crio, falo mal de você, você fala mal de mim. Eu digo que não gosto de você, você diz que não gosta de mim. Eu crio maledicência contra você, você cria maledicência contra mim. Nós estamos vinculados vibracionalmente. Então, se eu desejar o mal para você, pode te alcançar. Se você desejar o mal para mim, pode me pegar. Entendeu? Permanece, no entanto, no recesso da mente do emissor com os germes nocivos que produz. Então, aquele que emitiu o mau pensamento mantém no recesso da mente dele os germes nocivos que produz. Muito. Gostei muito dessa primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15, quando João diz que todo aquele que odeia seu irmão é assassino, tá? E que nós somos réus e juízes das nossas ações na consciência. Então, não tem castigo divino. Não tem, né? Então, quando eu me encolerizo contra alguém, eu estou arremessando, na verdade, dardos venenosos na minha alma. E é tudo que eu mando para o outro volta para mim. É como se eu desse um tiro no outro e a bala ricocheteasse e voltasse e me acertasse. Então, toda vez que eu desejo mal ao outro, na realidade, eu estou desejando mal para mim. Por isso que eu sou o meu pior inimigo. Com a força que feristes, será ferido. Lembra de Jesus falando isso? Com a força que julgardes, será julgado. O outro pode ser atendido? Pode. Ele pode ser atingido, mas só se ele tiver na mesma faixa vibracional que eu. Se ele tiver aqui, ó, vai passar aqui, ó. Pode até dar um lanceio nele, se passar muito perto, vai, ele logo se recupera e segue em frente.
mas com a certeza é clara, vai voltar para mim. Por isso que ele diz aqui, né? Permanece, no entanto, no recesso da mente do emissor com os germes nocivos que produz. Então, tudo de ruim que é produzir permanece no na minha mente. E vai, logicamente, se refletir com o tempo no meu corpo físico. Né? Isso também é um tema de uma aula que a gente vai ter aí. Não sei bem aonde é, mas que fala sobre isso. Porque tudo que está na minha mente, que não é bom, acaba sendo transmitido para o meu perispírito, e o perispírito não vai ficar agasalhando sozinho, né? A vida inteira, pela eternidade afora. Então, a sujeira da minha mente vai para o meu perispírito. E depois o quê? Esse perispírito vai derramar isso aonde? No meu corpo físico. Aí vem as doenças. Começou aonde? Na minha mente, na minha consciência. Porque eu fui, ó, eu fui emitido mal, esse mal volta, né? Na realidade, ele nem sai dele. Ele vai, mas ele se reflete aqui. E ele vai passar para o perispírito e vai se refletir no corpo físico. Aí começam as dores, as doenças, né? E aí você, meu Deus, tratei de uma coisa, estourou a outra. Curei a outra, estourou a outra. É assim, tipo uma borracha, uma mangueira cheia de buraco, tampei o buraco, estourou outro buraco, tampei aquele, estourou aquele aqui, tampei aquele outro. Aí você fica botando um monte de remendo na borracha e sempre apresentando o outro buraco. Porque você não tratou de quê? Da causa. É preciso trocar essa borracha. Essa borracha está velha. Compra uma borracha nova. Faz a limpeza na tua mente. Porque se não fizer, aí é aquela velha frase, né? O corpo é o mata-borrão do espírito. Não vai ficar lá alojado no perispírito, não. Vai sair. Vai sair. Né? Então, por isso que ele diz aqui: o não matarás se transforma em não prejudicarás. Então, vamos fazer de tudo para não prejudicar ninguém. Para que a gente não possa ser réu em juízo. Porque, como ele falou ali, nós somos o réu e o juiz da nossa própria consciência. E essa danadinha aí, né, ela é implacável. Ela nos delata. Então, se a gente não quer ser réu de juízo, começa a fazer as pazes com a consciência. Né? Começa a fazer as pazes com a consciência. Então, gente, vamos botar aí a próxima data. Hoje são 7, 14. A gente vai começar aqui. O avanço da medicina. Bota aí, 14/5/25. O avanço da medicina na atualidade. É aí que a gente vai continuar o nosso estudo. O avanço da medicina na atualidade, 14/5. Então, meus irmãos, né, nós vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, né? Agradecendo a Deus essa oportunidade maravilhosa que estamos tendo de estudar esse Sermão do Monte, que é o conjunto dos ensinos de Jesus. Tanta coisa, né, gente? Aí a gente vai dizer assim: ai, meu Deus, eu tenho estudado tanta coisa, mas não tem novidade, né? Nos ensinos não tem novidade. Tudo isso que nós estamos estudando agora, batendo até dissecando, nós já temos esse conhecimento. Só que a gente não está colocando em prática. Agora é que a gente vai começar a colocar isso em prática. Porque depois desse estudo, não tem como a gente não colocar em prática. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade que o Pai nos concede
e pedir a Senhor, né, que sempre nos dê novas oportunidades de aprendizado, para que a gente possa realmente, nessa encarnação, fazer a grande diferença. Que o Senhor nos abençoe. Eu vou encerrar aqui